Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma última aula de Botânica Arcadas. Gente, passou muito rápido, né? Se a gente for analisar, botar na ponta do lápis. E hoje, para fechar com chave de ouro a nossa, né? Deixa eu botar aqui o slide, para fechar com chave de ouro a nossa história aqui nesse ano, a gente vai trabalhar com angiospermas a parte 2. Houveram algumas mudanças de planos, porque a princípio eu ia dividir essa aula em 3, né, angiospermas 1, 2 e 3, mas depois eu percebi que não tinha conteúdo para falar em 3 aulas separadas, né, então seria muito mais vantajoso a gente fazer uma aula só, numa paulada só e ficar com mais uma aula para revisar. E é isso, gente. Última aula teórica do ano, né? Depois dessa aula, vocês vão poder falar que declaradamente são botânicos do Botânica Arcadas, tá? Mas então, seguimos aqui, né? Hoje a gente vai falar basicamente de reprodução, de reprodução de angiospermas e também de fruto, tá? Para falar de reprodução, a gente precisa primeiro, né, primeira coisa de tudo, falar sobre a flor, né? A gente já falou da flor na última aula, mas a gente precisa relembrar porque vai ser muito importante pra gente agora, tá? Então vamos aqui relembrar a flor, né? Porque a gente tem, então, aqui a gente tem uma flor díclina, né? Significa que a gente tem uma flor que tem os dois sexos na mesma planta, né? Díclina não, gente, tô doida. É monóclina, né? Monóclina, então, ela tem os dois sexos na mesma flor. Então, lembrando aqui, a gente tem a pétala, tarará, as pétalas no caso, o estigma com o estilete, o estigma com o estilete e o ovário, que a gente chama de gineceu, né, que é a estrutura feminina, e a antera com o seu filete, que é chamado de androceu, que é a estrutura masculina, tá? Isso aqui vai ser muito importante, essas duas partes aqui vão ser muito importantes para nós, né, a antera e o ovário em si, com o óvulo, né, pra gente falar da nossa reprodução, tá? Lembrem-se bem também do receptáculo, ok? Que vai ser importante no finalzinho da aula. Então, seguindo aqui, gente, olha só, sabotada pela tecnologia, não consigo passar slide, como sempre, né? Não choca ninguém, oh, meu Deus, tá, passou. Então, qual é o início da reprodução das angiospermas? Polinização. Ponto. No processo de polinização, a gente vai ter o grão de pólen, né, que é o gametófito masculino, e ele vai encontrar a parte feminina da flor, né, que ele vai lá na cabecinha da flor, o estigma, né, olha aqui o estigma no outro slide, o estigma tá aqui. Então, vai vir o... Ai, spoiler, né, gente? Mas assim, o que acontece? Olha aqui bem pra mim não, né, pro grão de pólen. Olha aqui o grão de pólen. Se a gente comparar com o grão de pólen das gimnospermas, a gente vê que o grão de pólen das gimnospermas, né, que não tá aqui, mas vocês lembram do coração de vocês, e muito provavelmente vocês estão me assistindo agora, vocês têm anotações da aula passada, em algum lugar, em algum canto, ou desenharam um grão de pólen aleatoriamente. Você sabe que o grão de pólen da gimnosperma, ele é alado, né, ele tem uma estruturazinha e ele é meio alado. Por que ele é alado? Porque para facilitar uma dispersão pelo vento, certo? Só que o grão de pólen da angiosperma, ele não é assim. Ele não tem essa característica, né? Você vê que é um negócio redondo aqui, a gente tem dois núcleos, né? Um germinativo e um vegetativo. E aí? E é isso, né? Por quê? Então isso indica que a gente não vai ter uma dispersão pelo vento, por exemplo. Para a gente fazer a dispersão do grão de pólen, a gente precisa do quê? De polinizadores. Por isso que a flor é bonita, atrativa, tem cheiro. Não é para você botar ornamentalmente na sua casa, para você fazer ali um do it yourself com uma samambaia, para você deixar ali na sua sala ali com, a sala é toda de madeira e tem uma samambaia ali no canto, que a samambaia não é angiosperma, mas tudo bem. Mas você quer botar um girassol na sua sala, não é para ficar bonito para você. Aquelas cores são para atrair polinizadores, tá? Então isso é muito importante, a cor, o cheiro, enfim. E essa polinização, ela é específica, tá? Não é, qualquer inseto, enfim, vai polinizar qualquer flor. Não, eles enxergam, às vezes, um detalhe nessa flor que mostra, então você é a flor que eu preciso polinizar. Às vezes ela fica uma cor diferente, né? Ao olhar deles. E aí, beleza. E esse grão de pólen, ele consegue fazer a ação dele porque ele desenvolve um tubo polínico, tá? Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. E aí,
beleza. Então a gente viu aqui, não, beleza não, né? Vamos voltar aqui para a produção do grão de pólen em uma angiosperma. Então a gente tem aqui a nossa antera, né? Com seus filídeos, pipipipopó. A antera, ela tem um microsporócito nela, tá? Ele é diploide, ele sofre meiose e forma 4 estruturas haploides, né? Que são os micrósporos. Esses micrósporos a gente já viu em outra situação e eles dão origem ao grão de pólen, né? E eles têm dois núcleos, um núcleo vegetativo e um núcleo germinativo. Esse grão de pólen, ele tem como é que pode dizer? Ele se desenvolve depois, então ele forma um tubo polínico e ele manda para a célula, manda para a planta feminina, digamos assim, as células espermáticas, tá? Então vamos aqui para a porção feminina, né? A gente tem aqui a parte do óvulo, pipipopó. No óvulo a gente tem o megasporócito, né? Aqui a gente tá vendo o megasporócito. Aqui tem tegumentozinhos. E importante, né? Aqui pra gente olhar a princípio, é a micrópila, né? A micrópila é a entrada do óvulo, digamos assim, tá bom? Esse megasporócito vai sofrer meiose, né? Ele é 2N, então ele vai sofrer meiose, mas por uma razão X ele forma megásporos 2N. Não sei não, acho que isso aqui tem cara de mitose, mas tudo bem. Enfim, não sei dizer pra vocês por que megásporo é 2N. E aqui é megasporócito é 2N. Alguma coisa tá errada na ploidia deles, mas não sei, porque não fui eu que fiz a imagem. Também não sei dizer pra vocês, mas tudo bem, né? A gente não sabe tudo, mas isso não importa por enquanto, tá bom? Vamos pensar daqui, né? Pensar no megásporo. O megásporo, ele vai formar essa divisão, né, do megasporócito, vai formar 4 megásporos em que 3 deles atrofiam e um deles como é que eu posso dizer? Um deles é funcional, né? Olha aqui, não li a imagem, um deles é funcional. Gente, aqui eu acho que a haploidia do megásporo tá errada, né? Porque aí, se ele veio de meiose de uma célula 2N, vamos pensar aqui pela reflexão como é que chama? Da biologia celular. Se a gente teve meiose de uma célula 2N, significa que a gente vai ter ali um resultado células haploides. Então, a gente esquece esse 2N, vamos considerar 4 células haploides, né? Em que 3 degeneram e uma fica funcionando. Mesma coisa do óvulo, né? Do nosso sistema reprodutor. A gente produz 4 tipos celulares, mas só um é viável, né? Que é o nosso óvulo. Acontece ali uma endomitosezinha nesse megásporo funcional e a gente vai ter agora a origem de 8 células, né? E elas se desenvolvem, digamos assim, em 3 antípodas, que não tem muito valor assim, né? Infelizmente queria falar que tem, mas não tem. 3 antípodas, né? Que são estruturas que elas vão constituir o gametófito feminino, né? Que é o saco embrionário, né? Toda essa estrutura aqui. A gente tem 2 núcleos polares, que são muito importantes, e 2 sinérgides, tá? As sinérgides, elas são células que... A osfera tá aqui no centro, né? Lembrando que a osfera ali, né? O gameta feminino. A osfera tá aí no centro. E aí as sinérgides, elas vão estar ao redor, tá? Elas vão ajudar a guiar o tubo polínico e receber as células espermáticas, né? Os núcleos espermáticos. Eu gosto mais de chamar de células espermáticas, tá? E aí aqui tá tudo certo. Então formamos o gametófito. O gametófito não. Formamos o grão de pólen, que nada mais é do que realmente o gametófito masculino. E formamos aqui o óvulo, né? Que é ali a parte do gameta, ou saco embrionário, que é o gameta feminino, tá bom? Seguimos aqui então, gente. Como que vai acontecer o encontro, né, desses 2 gametas, dessas 2 estruturas? Calma, deixa eu pensar. Pensar não, né? A gente tem então aqui, por exemplo, polinizadores, que eles vão ali para uma planta, né? Eles se besuntam ali de grão de pólen e eles levam esse grão de pólen para uma outra planta, para a parte feminina de uma outra planta. Então a gente tem aqui o grão de pólen, né? Que ele libera as 2 células. Como é que chama? As 2 células espermáticas. Aqui a gente tem o núcleo vegetativo e ele vai ajudar, tipo, a descer, basicamente, a crescer esse grão de pólen, tá? Então, o grão de pólen, ele se desenvolve, ele faz esse tubo polínico, que é isso aqui, tá?
E aí aqui a gente tem os gametas masculinos, que nada mais são do que as células espermáticas, né? Essas células espermáticas, elas vão encontrar aqui o gameta feminino. Célula espermática encontrou gameta masculino encontrou gameta feminino, a gente forma ali o nosso zigotinho, o nosso embrião, tá? Mas aí a gente tem um negócio, né? Um negócio nas angiospermas. Não é tão simples assim. Na verdade vocês vão ver isso no final. Mas vamos lá, vamos por partes. A gente tem duas células espermáticas, né? Descendo pelo tubo polínico, certo? Essas células espermáticas, elas vão se fundir, né? Elas vão fecundar a oosfera e isso vai formar o embrião, tudo bem? Formou o embrião, tá? Já, calma, vai formar o embrião, beleza. Que acontece? E aí, duas não, calma aí, gente. Calma que a gente dá um tilt às vezes, mas vamos lá, vamos por partes. Tem duas células espermáticas descendo, certo? Uma delas vai fecundar aqui a oosfera, né? Eu fiz a conta até errada. Uma delas vai fecundar a oosfera e isso vai gerar o gameta não, vai gerar o embrião, tá? Então gerou o embrião, gerou o precursor do embrião que vai se desenvolver em realmente um embriãozinho. Mas aí a gente ainda tem uma célula espermática, né? Porque eram duas, uma e duas. A outra célula espermática, ela vai se fundir com esses dois núcleos polares, né? Que são essas células centrais. Quando ela se funde com os dois núcleos polares, ela forma o endosperma, tá? Aqui não é a semente. A semente é um caso posterior. Olha só o slide errado, gente. Desenvolvimento da semente posteriormente. Aqui, vamos fazer uma correção ao vivo. Posteriormente. E aí, o que acontece? Quando esses dois núcleos polares eles são fundidos com essa outra célula espermática, a gente forma uma estrutura triploide. Porque pensa, uma célula espermática é N, certo? Haploide. E aí, cada núcleo polar, cada célula central também é N. Então, N mais N mais N, 3N, certo? E aí, por isso que a gente chama esse processo de fecundação das angiospermas de dupla fecundação, né? Por quê? Porque eu tenho duas células espermáticas que vão fecundar duas coisas diferentes dentro da planta. Ai, gente, tá me irritando esse desenvolvimento de semente. Não é da semente, é do embrião. A semente é depois, tá? A semente é... Tá, daqui a pouco eu falo, então. Que acontece? Dupla fecundação por quê? Porque a gente tem, então, tanto a fecundação de uma estrutura para gerar um embrião e tanto a fecundação de outras duas estruturas, fecundação não, a fusão, né, de outras duas estruturas para formar o endosperma, tá? O endosperma funciona meio como um tecido de nutrição para a planta, tá? Pro embrião, na verdade, até que ele consiga ficar independentezinho, bem barbezinho todo, tá? E aí, o que acontece? Onde que entra a semente, então? Porque a angiosperma tem semente, é uma semente protegida, né? Uma semente protegida pelo óvulo. Pelo óvulo não, pelo ovário. O que acontece? Esse óvulo, ele resseca, né? Ele resseca, ele fica modificado e ele dá origem à semente, tá? E aí, quando ele resseca de fato, ele dá origem à casca da semente, tá? Então a semente é durinha porque o óvulo se ressecou, se modificou e se ressecou, tudo bem? Então, gente, mas aí o que acontece, né? Não para por aí, né? Não para por aí porque o trote é violento. O negócio tá diferente. O que acontece? O ovário, né, que é essa estrutura aqui, é toda essa estrutura, na verdade, ele sofre uma estimulação hormonal, né? A gente tem, então, a presença do embrião faz com que ele tenha uma liberação de hormônios, enfim, e isso faz com que os frutos se desenvolvam. Mas não é qualquer fruto. Não é qualquer fruto, olha só. A gente tem, então, o desenvolvimento dos frutos verdadeiros, tá? Então, toda vez que você tiver um fruto que ele vem da região do ovário da planta, não de outra região, ele tem que vir do ovário, obrigatoriamente. Ele é chamado de fruto verdadeiro, que tá aqui, ó, verdadeiros, tá? Mas a gente tem frutos que não vêm do ovário, na verdade. A gente tem frutos que são chamados de pseudofrutos, que são aqueles que não vêm do ovário. Eles podem vir de qualquer parte da planta, tá? Mas o mais comum, mais observado, é eles virem ou do receptáculo
ou do pedúnculo, tá? O pedúnculo é essa porçãozinha mais pra baixo aqui, tudo bem? Então, a gente tem aqui um esqueminha mostrando que aqui a gente tem aqui a polinização, lá, fecundou. Aqui, ó, como é que chama? O tubo polínico desceu, pipopó, e aí depois de um desenvolvimento, estimulação hormonal, a gente teve o desenvolvimento de frutos. Aí aqui, gente, pra chocar agora, pra chocar não, né, pra fazer uma integração de informações, né, porque eu passei pra vocês passo a passo embolando um pouco, mas a gente vai aqui resolver todas as embolações, tudo bem? Tá, vamos lá. Então, a gente tem aqui o nosso fruto, certo? Dentro do nosso fruto, a gente tem uma semente. Aí você foi lá, nobre gafanhoto, você comeu aquele fruto e jogou a semente no chão. Tudo bem, jogou a semente no chão, antes a semente do que lixo, veja bem. Jogou a semente no chão e essa semente se desenvolveu uma planta ali, uma angiosperma. Então, se ela é uma angiosperma, ela tem flor. E essa flor aqui, a nossa querida angiosperma, ela é monóclina, né? Nossa querida angiosperma monóclina. E sendo monóclina, ela reúne então os dois sexos na mesma flor, né? Na mesma plantinha ali. Então a gente vai primeiro para a porção masculina. Tem a antera. Na antera acontece ali a meiose, envolvendo o micrósporo, e esse micrósporo, quando se reproduz, digamos assim, ele vira o grão de pólen, né? O grão de pólen que é o gametófito masculino, tá? Esse grão de pólen aqui, a gente tem a célula, eu já falei dessas células aqui, é a célula, na verdade não era geradora, era germinativa, eu acho. Célula vegetativa e, cadê? Não é vegetativa, não, uma vegetativa e a outra, qual é o outro nome pra outra? A gente esquece, gente, acontece. Não, é núcleo germinativo e núcleo vegetativo, tá? Então, tudo bem. Então, a gente tem a parte vegetativa ou, enfim, e a parte da célula geradora ou germinativa. E aí, beleza, nosso grão de pólen tá aqui, tá feito, certo? Ele não é alado, ou seja, a dispersão dele não é pelo vento, tudo bem? E tá aqui, deixa ele quieto por enquanto. Beleza. Aí agora a gente vai pra porção feminina. A gente tem ali o ovário com o óvulo. Esse óvulo, né, a gente tem o megasporócito, né, que é diploide, a gente vai sofrer, não. Vai ter uma meiose, e essa meiose vai gerar 4 células. 4 megasporozinho, porém só um megasporo é realmente viável, tá? Os outros não são. Então eles degeneram, tudo bem? E aí esse megásporo viável, ele vai fazer ali uma mitosezinha, bem barbezinho todo, e vai gerar algumas outras células. Ele gera, na verdade, 8 células no total. Contando, vamos lá. Tem a osfera, 1, 2 sinérgides, 3, 2 núcleos polares, 5, 3, Nossa, esqueci o nome agora, socorro. Como é que é o nome? 3A, que eu falei que não servia pra nada. Antípodas. Gente, socorro. Surtou. 3 antípodas, tá? Mas antípoda não serve pra nada, então a gente não precisa lembrar. Você tem que lembrar sempre, sempre, sempre da osfera e dos núcleos polares, tudo bem? Eles são muito importantes. Então, aqui a gente tem toda a nossa estruturazinha. Importante mesmo, núcleos polares e osfera. Aí chega o grão de pólen, como quem não quer nada, chega ali, né? Querendo chegar junto. O grão de pólen, ele encontra, então, o estigma, né, que é o topo da porção feminina. Ele desce ali pelo estilete, o tubo polínico dele se desenvolve e acontece um processo de dupla fecundação. Por esse tubo polínico, descem 2 células espermáticas, tudo bem? 2 células espermáticas são os gametas masculinos. Um gameta masculino vai fecundar um gameta feminino, né, que é a oosfera. Então, uma célula espermática vai se juntar com uma oosfera, o zigotinho, formou o zigoto que a gente gosta. Mas a gente tem uma outra célula espermática sobrando, certo? Que é o quê? Como é que chama? A outra célula espermática, que ela é haploide, ela vai se juntar com os 2 núcleos polares. Então, 2 núcleos polares, cada um é N, então N, 3N. Quando essa célula espermática se junta com 2 núcleos polares, forma o que a gente chama de endosperma triploide, né? Então, a gente tem que sempre lembrar que a ploidia do endosperma é 3N, tudo bem? E aí esse endosperma, ele se desenvolve em endosperma,
óbvio, que é uma nutrição para o embrião. E a gente também tem o desenvolvimento do embrião a partir a partir da junção do gameta feminino com o gameta masculino. Então, a gente tem a junção da oosfera com as células espermáticas, tudo bem? Então, novo mantra de vocês. Dupla fecundação se trata de fecundação de duas coisas na mesma região. Então, primeira coisa, oosfera. A oosfera vai ser fecundada pelo gameta masculino, né? Vai ser fecundada pela célula espermática. Núcleos polares vão se fundir com a outra célula espermática, porque a gente tem duas células espermáticas. Então, se tem duas células espermáticas, a gente tem dois destinos, tudo bem? Aí a gente tem aqui já que o embrião foi formado, a gente vai ter algumas alterações no óvulo, né? Esse óvulo, ele vai se desenvolver, vai sofrer uma estimulação hormonal e tudo mais, o embrião tá aqui dentro, esse embrião, ele é diploide, tá? Por que ele é diploide? Porque a gente tem célula espermática, N, oosfera, N também. Então, N com N é matemática, gente. N com N, 2N. Endosperma triploide, por quê? Porque N de um núcleo polar, mais N de outro núcleo polar, mais N da célula espermática. 1, 2, 3, 3, ok? E aí, essa modificação dá origem ao fruto, tudo bem? A parede do óvulo, isso no caso, o fruto inteiro é ali a parte do ovário, e quando a parede do óvulo ela se resseca, ela forma a casca da semente, tá? Então, estamos entendidos, né, quanto ao terror da botânica, basicamente, né, porque todo jovem vestibulando tem medo da reprodução de angiospermas. É uma reprodução mais chata? Sim. É uma reprodução um pouco mais difícil? Sim, porque tem mais nome. Mas vocês são perfeitos e botânicos e eu tenho plena consciência de que vocês vão conseguir aprender o ciclo das angiospermas, tudo bem? Então, hora de pausar o vídeo e me explicar o que você entendeu agora, tudo bem? Pausou? Voltou? Olha só, aquelas. Então, aqui pra fechar essa parte, né, vamos uma tirinhazinha bonitinha. Olha, pai, uma abelha, ele rápido me deu um jornal enrolado, obrigada por tudo que você faz por esse planeta. Abelhinha, porque abelhas são grandes polinizadores, né, perfeitos, maravilhosos. Não gosto, tenho medo, na verdade, mas reconheço o papel ecológico delas. Então, acho que isso importa, né. E aí a gente entra no outro ponto. Ai, Carol, você falou fruto. Mas fruta é a mesma coisa que fruta? É fruto ou é fruta? Quando a gente fala de fruto, a gente tá falando do ovário maduro da flor das angiospermas, tudo bem? E quando a gente fala de fruta, não tem nenhum significado botânico propriamente dito, assim, tipo, nossa, a fruta não é uma parte da planta. É só um nome comum que a gente dá pra uma parte que é geralmente adocicada, comestível, tipo, nossa, peguei uma maçã, nossa, que fruta gostosa, adoro maçã. Maçã não é fruta, maçã não é fruta, é pseudofruto. E aí a gente tem um novo mantra. Nem toda fruta é um fruto, nem todo fruto é uma fruta, né? Por que nem toda fruta é um fruto? A maçã, ela não é uma fruta, ela é um pseudofruto. Por quê? Porque para ser fruto tem que vir do ovário. Se não vem do ovário, não é fruto, tá? E aí a gente tem um outro ponto que nem todo fruto é uma fruta, né? Porque a gente tem esse caráter adocicado, não sei o quê. Porque o tomate e o jiló, por exemplo, eles são frutos. Por quê? Porque eles vêm do ovário da planta, tá? Então, ele não é porque é doce, não sei o quê, que vai ser sempre fruta. Olha só, o plot twist da vida, não é mesmo? E aí, gente, o trote violento, ele não vem assim, ele vem aqui a enganação, né, gente? Olha só. Coloquei aqui pra vocês uma tabela de quem é fruto e quem não é fruto. Olha só. Dos pseudofrutos, maçã, marmelo, caju, pera, caju, morango, framboesa, abacaxi, amora, figo. Tem outros, tá? Isso aqui é só pra dar uma ilustrada. Você fala, nossa, eu fui enganada a minha vida toda, eu comi pera, achando que era fruta. Nossa, que fruta você gosta? Eu gosto de pera. Pera não é fruta, é pseudofruto, tá? Surto, né, gente? Surto. Chorastes, chocastes, porque eu fiquei muito chocada quando eu descobri isso, quando eu tava fazendo cursinho. Eu falei, gente do céu. Eu cheguei em casa, quando eu descobri que maçã não era fruta, eu cheguei em casa, falei, mãe, você sabia que maçã não é fruta? É pseudofruto. Socorro. Da onde que a maçã vem? A maçã vem do receptáculo,
tá? O caju, ele vem da parte do pedúnculo. Olha só, surto. E quando a gente fala de frutos, a gente tem aqui frutos que não são frutas, né? Como eu já falei, ó, como o pepino, o tomate, o quiabo, a berinjela, o pimentão, a abóbora, o chuchu, enfim, não são frutas, não é doce, não é? Nossa, que suculento, eu vou comer um quiabo aqui de café da tarde. Não. Ah, um lanchinho da manhã, comer um quiabo. Não, eu gosto de quiabo, mas não pro lanche da manhã, né? E aí, mas ele é um fruto, por quê? Porque eles vêm do ovário da planta, tá? Mas aí a gente tem, claro, o nosso padrãozinho. Melancia, goiaba, uva, laranja, limão, azeitona, inclusive, também é um fruto. Olha só, chocache, gente, chocaches. Manga, um fruto, também tudo certo, tudo bem? E aí, né, eu falei aqui marmelo, mas eu não sei se você se perguntou enquanto eu falava a lista de pseudofrutos, mas o que é marmelo, né? Vou recitar para vocês uma bela frase de um desenho de origem duvidosa, né, considerando que, né, a gente tem ali uma situação de racismo ali, né, se a gente for analisar na ponta do lápis, né, um dos maiores escritores racistas, mas tudo bem. E aí a gente tem o quê? Vamos lá. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo, sítio do pica-pau amarelo, sítio do pica-pau amarelo. Bem, então, quando eles falam lá da marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo, esse marmelo que eles estão falando é esse fruto aqui, né? Nunca tinha visto falar de marmelo, mas eu lembrei, enquanto eu montava a aula, do sítio do pica-pau amarelo, né? E, inclusive, fui procurar a receita da marmelada de banana, e olha só, a receita de marmelada de banana não vai marmelo, vai só banana. Banana, açúcar, água, mais uma coisa lá. Triste, né? Sofro. Aí eu nem sei se existe uma receita realmente com marmelo, né? Vou procurar uma receita de marmelada, talvez eu deixe pra vocês ali nos extras da aula, tudo bem? E aí seguimos, né? Vamos pensar então, mas o que é esse fruto? Como que ele é? Né? Todo fruto é igual, todo fruto tem uma constituição parecida? Né? Mais ou menos. A gente tem aqui um fruto padrão, isso aqui eu acho que é um pêssego. E a gente pode dividir o fruto em duas partes, né? A parte da semente, tá por aqui. E essa semente, ela é composta, então, pelo endosperma, o embrião e o tegumento. O tegumento é tipo a casca da semente. Mais ou menos, cadê pra onde tá apontando? Tá apontando pra cá. É mais ou menos não é bem a não, tá, vai, vou chamar de casca. É mais ou menos a casca da semente, tá? Não é bem a casca, é uma pseudocasca, tá? A casca mesmo ali. Ai, que a gente tem a casca da semente, tem a casca do negócio. Mas tudo bem, gente, tô com trote violento aqui na minha própria cabeça. Mas enfim, tá? A gente tem então a semente, que tem ali o endosperma, embrião e tegumento, como eu já falei. O endosperma vem lá, ó, o endosperma e o embrião, eles estão dentro da semente. Eles vêm da dupla fecundação das angiospermas. O embrião, porque de onde que vem o embrião? O embrião vem da fecundação da célula espermática com a oosfera, certo? Já o endosperma, ele vem da fusão dos núcleos polares com a outra célula espermática, bem? Aqui a gente tem, então, a outra parte, né, que é o pericarpo, é geralmente o que a gente come, né, a parte mais suculenta e tudo mais. Então, a gente tem, vamos aqui de fora para dentro, a gente tem o epicarpo, que é a casca, né, da planta, a casca do fruto. O mesocarpo, que é geralmente uma parte mais carnosa ou não, dependendo do fruto, não é, mas é uma parte que a gente geralmente come. E o endocarpo, que é essa parte mais interna, tá? Aqui a gente tem, então, a mesma representação, mas para o abacate, por exemplo. Então, a gente tem aqui a semente, né, o nosso famoso caroço, o endocarpo, o mesocarpo e o epicarpo, tá? O epicarpo é a casca da fruta, que o mesocarpo é o que a gente come, tudo bem? E aí, né, mas aí você pode se perguntar, mas então todos nos frutos, tudo é fruto? Não, gente, não é? Ai, nossa, então se eu tô vendo um fruto, tudo isso aqui é fruto. Não, eles são frutos diferentes, inclusive, tá? O que acontece? A gente tem tipos diferentes de fruto, na verdade. Então, vamos começar aqui. O fruto simples, tá? O fruto simples significa que ele vem do ovário de uma única flor. Então, um ovário de uma única flor. Tudo bem? Como o tomate e a cereja, por exemplo. Mas a gente ainda tem subdivisões dentro desses frutos, que são os frutos secos e os frutos carnosos. O fruto seco é aquele fruto que o pericarpo, aquela parte ali mais carnosinha, mais, sei lá, que deveria ser carnosa, ela é pobre em água, então ela é mais
mais durinha, digamos assim, ou seca, enfim. Seca, né? Se a gente for botar na ponta do lápis, você não sente, nossa, eu tô comendo a fruta e o fruto, ou a fruta, e eu tô sentindo, sei lá, eu sinto uma coisa suculenta, né? Não. Você sente, sei lá, vai, um exemplo de fruto seco. Castanha. Você come a castanha, você não sente, tipo, nossa, que... Melhor, vamos separar aqui, melhor ainda. Comer uma castanha e comer uma melancia. A diferença sensorial é grande, né? Eu ia falar diferença sensorial, é diferente. Mas é realmente diferente. É grande, né? Pensa, você come a castanha, você geralmente fica com sede depois que come a castanha. Por quê? Porque é um negócio meio seco, né? É gostoso, mas é seco. Diferente de comer melancia, por exemplo. É mais difícil você sentir sede depois de comer melancia do que depois de comer uma castanha. Por quê? Porque a melancia é rica em água. Por que ela é rica em água? Porque ela é um fruto simples do tipo carnoso, né? Porque o pericarpo ele é rico em água e substâncias nutritivas. Mesma coisa para o mamão, mesma coisa para o melão, mesma coisa para a goiaba. A goiaba você acha que é meio dura, mas ela tem a sua porção de suculência. Olha só, suculência. Mas aqui vamos voltar bonitinho pro fruto seco. A gente tem, então, 2 tipos de fruto seco, né? Eu, sinceramente, digo pra vocês que não vale a pena esquentar a cabeça com deiscente e indeiscente, tá? Mas só por desencargo de consciência, nos frutos deiscentes, o pericarpo, né? Ele só vai abrir durante o amadurecimento. Ele se abre durante o amadurecimento, no caso. Como a castanha. E nos indeiscentes, o pericarpo, ele não se abre naturalmente, tá? Então, ele fica ali confinadinho, tá? Como girassol. E a gente também tem os frutos, né? Os frutos suculentíssimos, amamos frutos suculentos, a melancia, adoramos melancia nesse canal. Não tanto, eu gosto mais de melão do que de melancia, porque melão é muito bom. Mas enfim, a gente tem então os frutos do tipo simples, né? Os simples do tipo carnoso, né? Pensa ali, a carnezinha do fruto. E aí a gente ainda pode dividir em 2 grupos, que são a baga, né? O que é a baga? A baga é um tipo de fruto que as sementes, elas são assim, super fáceis de separar do fruto. Então, por exemplo, quando você vai comer mamão, você cortou o mamão, o interior dele tá cheio de sementinhas, certo? Você vai fazer o quê? Você pega a sua colher, né, e raspa no lixo. Raspa ali e come o seu mamão feliz, entendeu? Você consegue, então, separar o fruto da semente. A goiaba também. A goiaba, tipo, tudo bem, você não vai... Eu geralmente mordo a goiaba inteira e é isso, e eu engulo a semente. Mas, sei lá, se você quisesse, por um experimento social, falar assim, não, hoje eu vou separar a semente da goiaba. Tranquilamente, você conseguiria fazer isso porque você consegue visualizar e ela tá dispersa ali no interior do fruto, né, no mesmo carpozinho. Mas aí a gente tem um tipo de fruto que a gente não consegue separar, né? Porque ela é envolvida por um endocarpo duro, né? Tipo, a casca da semente é bem dura. Conhecida como o nosso famoso caroço, né? Aqui a gente já viu nos outros slides, aqui ó, quando eu falei da semente do abacate, que é o famoso caroço, né? O famoso meu coração por ti bate como semente de abacate, como caroço de abacate, não assim? Semente de abacate, caroço. O caroço de abacate, você não vai morder. Tudo bem, você consegue tirar ele facilmente, mas você não vai morder, ele é duro, né? Esses dias eu cortei, inclusive, um caroço de abacate, porque eu queria ver, o que será que tem aqui dentro? Eu cortei, tudo bem, fui feliz por um momento. A azeitona, por exemplo, vai comer azeitona, quando você morde, você não pode morder seco, né, porque senão você vai quebrar seu dente. Quando você morde a azeitona, você percebe que, nossa, tem um negócio muito duro aqui, você joga no lixo depois. Por quê? É um tipo de fruto simples, do tipo carnoso, mas ele é uma drupa, né? A azeitona é uma drupa, então ela significa que tem uma semente envolvida por endocarpo duro, você não consegue comer a semente, tudo bem? E além disso, a gente ainda tem os frutos agregados, tá? Que se originam de uma flor com muitos ovários separados, também chama a magnólia, por exemplo, é um exemplo de fruto agregado, né? A gente tem aqui várias estruturazinhas saindo do mesmo fruto. E uma coisa muito legal que a gente tem também são as infrutescências, ou frutos múltiplos, né? Em que os ovários, vamos supor que a planta tenha vários ovários, eles vão se fundir
e se transformar numa coisa única. O abacaxi, por exemplo, né? Quando você fala, estou comendo abacaxi, estou comendo uma fruta, na verdade você não está comendo uma fruta, está comendo um fruto, e além de estar comendo um fruto, está comendo o quê? Uma infrutescência, né? Que não basta, você acha que você vai comer só um fruto facinho, rapidinho? Não. É uma infrutescência. E aí, nessa infrutescência, cada uma dessas formas que eu nem não sei identificar no momento, são frutículos, tá? E aí, então você tem ali seu negocinho bonitinho, né, gente? A amora, por exemplo, se você pensa na amora, que a amora a gente já pega e a gente já enfia na boca, né? Porque geralmente quando a gente come amora é porque a gente pegou do pé da árvore de algum lugar, né? Então a gente não vai ficar olhando, nossa, que amora bonita. A gente vai olhar assim, será que tem bicho? Será que tá boa? Vai dar uma limpadinha ali, ó, comeu. Pelo menos é o que eu faço, né? Eu como uma ex-bióloga. Mas, se você olhar na amora, tem várias bolinhas, né? Tem várias bolinhas. E aquilo ali caracteriza uma infrutescência. A gente tem vários frutinhos, né? São frutos múltiplos, tá? Além dos frutos múltiplos, a gente tem os frutos partenocárpicos, tá? Os frutos partenocárpicos, é difícil falar, né? Eles vêm de um ovário desenvolvido sem fecundação. Então, porque a semente, ela vem da fecundação, certo? Então, se a gente não tem fecundação, a gente tem ali um fruto sem semente, tá? Isso pode ser feito, é feito com balanço de hormônio e tudo mais. Eles têm várias técnicas para fazer, mas por agora eu só lembro da aplicação diferencial de auxina. Então, você vê uma concentração específica de auxina, por exemplo, e aí você consegue fazer tomate sem semente, por exemplo, tá? Mas devem ter maneiras naturais de fazer isso. Não sei. Sendo sincera aqui, porque é um canal aqui de pura sinceridade. Não sei falar pra vocês como que a gente faz realmente. Mas é só pra vocês lembrarem que fruto partenocárpico é um fruto sem semente, tá bom? E uma curiosidade só antes da gente fechar essa aula, que quando a gente pensa no morango, né? Gente, a semente do morango é cada uma daquelas bolinhas, né? Semente não. Não, tô doida. Como é que chama? Cada um daqueles pontinhos do morango são um fruto seco. Você acredita? Surto. Por quê? E o morango em si, aquela parte comestível. É que tudo é comestível, né? Porque a gente pega o morango, tira a parte de cima e enfia na boca. Lava, claro. Às vezes não, mas a gente geralmente lava. Né? Ainda mais em épocas de Covid-19, não é mesmo? Mas assim, cada um daqueles pontinhos é um fruto, tá? Então o morango. É que o morango ele não é uma infrutescência porque ele não é um fruto verdadeiro, tá? Porque aquela parte daquela parte vermelha, a suculentinha, ela vem do receptáculo, tá? Então é o pseudofruto, mas ainda assim ele é um conjunto de vários frutos, tá? Um fruto que ainda não é um múltiplo, tudo bem? Então, gente, é isso. Terminamos oficialmente toda a nossa teoria de botânica desse canal. Eu tô, assim, em choque, né? Porque passou muito rápido. Mas assim, tá, um outro recado que eu queria dar, que eu esqueci, eu deveria ter dado no começo, mas eu esqueci. Eu olhei as respostas do Forms, inclusive quem não respondeu, por favor, responda. E alguns alunos pediram que eu fizesse aulas ao vivo durante o período de revisão. A princípio, eu tinha cogitado fazer, né? Mas eu tinha esquecido de um detalhe. Essa semana começaram as minhas aulas de uma outra matéria, uma matéria nova no caso, e aí vai tomar muito tempo, da quinta-feira e da quarta-feira também. E sexta-feira também tem umas outras coisas para fazer da faculdade. Então, não é tão viável para mim fazer, assim, tipo, eu não tenho esse tempo, né, pra dedicar pra uma aula ao vivo. Pra mim é muito mais cômodo poder gravar 7 horas da noite, poder gravar meia-noite, porque a dinâmica da minha faculdade tá um pouco complicada, né? Esse semestre, gente, estou sofrendo, faço 3 químicas ao mesmo tempo, 3 matérias de biologia celular, não só biologia celular, anatomia, fisiologia e biologia celular, e ainda tem matéria de política de saúde, olha, gente, o trato violento é real, tô até olhando aqui pra ver se eu lembro de mais alguma coisa. Mas enfim, e aí eu não consigo estar fazendo essa revisão. Mas, né, no Forms que o Ian jogou no grupo esses dias,
Vocês podem deixar lá os tópicos que você tem mais, você tem mais problema. E eu vou, inclusive, jogar um tópico, tipo, geral, de caixinha de perguntas, né? Pra gente começar a trabalhar na aula. Eu vi que vocês estão com vocês tiveram muita dificuldade com a parte de tecidos vegetais e estrutura da planta. E também com a parte de bioquímica, né? Quando a gente falou de fotossíntese e de respiração celular. Então, a gente vai ter um foco maior disso. E eu vou tentar organizar bem pra gente conseguir trabalhar legal nesse período, tá? Desde já eu me coloco super disponível para tudo que vocês precisarem, né? Sempre. Eu vou deixar meu zap na orientação de estudo, como sempre. E é isso, né? Acabamos. Nossa, eu tô aflita até. Acabamos, então, a nossa última aula teórica, né? Agora vem revisão. E eu queria perguntar pra vocês já, e eu vou deixar isso num Forms separado. Num Forms separado, não. Pode ser no... Ah, não, aqui no mesmo Forms eu coloquei respostas obrigatórias, mas eu vou deixar um Forms só de sugestões, tá? Sugestões e perguntas, tá bem? Vamos descentralizar um pouco. E aí eu queria saber se vocês querem algum conteúdo agora que acabou o... como é que chama? Que acabou a matéria real. Se vocês querem algum conteúdo no canal. Bem blogueira, né? A gente sempre dá uma de blogueira no final do vídeo. Mas é verdade, assim. Se vocês querem um conteúdo extra no canal, além da aula de revisão. E eu queria muito que vocês falassem. Se vocês querem dica de estudo pra segunda fase, pra primeira fase, enfim. Se vocês querem que eu fale, sei lá, faça um vídeo falando do que eu fiz, o que eu não fiz, o que funcionou, o que não funcionou. Mas assim, fica a critério de vocês. Eu vou colocar no como é que chama? Vou colocar um Forms, tá? Então, quem tiver interesse, tal, nesse tipo de vídeo, acho legal e tal, e aí me responde no Forms. Ou me manda mensagem, fala, nossa, Carol, seria muito legal se você fizesse isso, isso e aquilo. Inclusive, eu prefiro até que vocês me mandem mensagem, tá? Pra eu conseguir conversar com vocês, saber o que vocês querem diretamente, porque às vezes no Forms é uma resposta muito genérica, tipo, ai, eu queria que você fizesse uma lousa X. Aí eu fico pensando, como que é essa lousa X? Não sei, sabe? Então vocês conversarem comigo, né? Inclusive, gosto de conversar. Então, me mandem mensagem com o que vocês querem. Ai, cara, eu queria muito um vídeo que fosse sobre como que é sei lá, a segunda fase envolvendo biologia e química. Sei lá, gente, muito X, assim. Como que são as questões de português. Não, português não, porque não é minha área, né, gente? Perdão. Mas enfim, sabe o que vocês quiserem, porque é uma fase que a gente vai ter uma revisão mais extensa, então seria legal a gente talvez balancear com alguns outros conteúdos, mas aí fica a critério de vocês, sempre porque a gente trabalha pra vocês, por vocês, né? Então seguimos aqui juntos e Shallow Now, vejo vocês na aula que vem, ou não sei, ainda vou ver, para uma revisão, tá? Uma revisão gravada, infelizmente, tá? Porque está um pouco fora das minhas possibilidades acadêmicas, tudo bem? Eu imagino que vocês entendam. Mas é isso, seguimos aqui juntos e Shallow Now. Bons estudos, bom final de semana, bom restante de semana. E é isso, estamos sempre aqui.